Queridos irmãos, vamos dar sequência agora no vídeo 179. Então, nós estávamos tratando a respeito das qualidades da evolução as quais nós conquistamos. Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu gosto de colocar certas formas para as pessoas entenderem. Tudo que nós já conquistamos, que nós já possuímos, são ferramentas que nos auxiliam no processo evolutivo nosso. Entendeu? Então, por exemplo, visão, fonação, né? Audição, tato, paladar. Aí vem a doutrina espírita com a mediunidade, que nós consideramos o sexto sentido. Só que não existe só 6 sentidos, só o sexto. Não existe. Isso é conquista. Com o passar dos milênios, com o passar da evolução, vou fazer uma comparação aqui agora. Vamos pensar assim, da seguinte forma. Tem uma caixa de milhões de ferramentas próxima a nós. Só que nós não conhecemos aquelas ferramentas. E também nunca as vimos. Só está escrito assim na tampa da caixa: ferramentas. Eu estou simplificando assim para você, porque para ficar mais fácil você compreender, para você entender o quanto que você é grande e que o Criador disponibiliza tudo isso a nosso favor. Nós temos tudo, gente. Não havendo necessidade de ficar amolando Deus. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Nós já temos. Só que nós temos que aprender a trabalhar. Então, existe uma caixa de ferramenta com milhões de ferramentas. Só que nós desconhecemos quais são essas ferramentas. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos sentindo necessidade de usar ferramentas diferentes às quais nós possuímos. Porque para onde iremos, as ferramentas que nós possuímos já não nos servem de mais nada. Eu vou falar algo aqui que o pau pode comer para cima de mim, que não tem problema. Você entendeu? A mediunidade, por exemplo. A mediunidade é uma ferramenta que um dia eu não vou dizer que ela vai ser extinta. Nossa, e agora? Ela não vai ser extinta. Porque nós não perdemos nada daquilo que nós conquistamos. Mas que novas ferramentas conquistaremos através da nossa moral e da nossa evolução, que virá agregar o nosso eu para que o processo evolutivo continue em andamento. Isso, temos certeza de que isso ocorrerá. Aí você me diz assim, você quer dizer então que a mediunidade ela será substituída? Sim, ela será substituída um dia.
Porque para onde nós iremos, de acordo com a nossa evolução espiritual, por isso, o importante é nós nos melhorarmos. Porque é através da melhora, do aperfeiçoamento, que nós desfrutamos dessas ferramentas. Porque para onde nós iremos, esta ferramenta, ela não terá utilidade nenhuma, mas que nós não a perderemos. Porque tudo aquilo que nós conquistamos, conosco, permanece por toda a eternidade. Então, lá naquele sistema evolutivo mais evoluído que o sistema que nós nos encontramos, vamos simplificar assim, ó. Nós vamos necessitar de uma ferramenta lá que é adequada lá. Então, nós vamos batalhar, nós vamos lutar, nós vamos nos esforçar. E será como você introduzir a mão dentro daquela caixa de ferramenta e retirar aquela ferramenta para fora e usá-la durante milhões de anos. É a ferramenta adequada àquele sistema evolutivo qual lá nós nos encontramos. Chegará um outro momento em que aquela ferramenta também não terá mais utilidade, mas não a perderemos. E naquele outro sistema evolutivo, plano evolutivo, meteremos a mão, introduziremos a mão. Nossa, Luiz, só se falar introduzir, né? Tá bom, você entendeu. Nós vamos introduzir a mão novamente naquela caixa de ferramenta e nós vamos pegar uma outra ferramenta que nós vamos usar naquele outro sistema evolutivo que fará com que lá possamos viver. Agora, veja bem, isso é tudo conquista. Não é que Deus nos dá aquela ferramenta, não. Nós temos que batalhar, lutar para mudarmos de plano evolutivo. Agora, aí você me pergunta assim, mas o que há nestas ferramentas diferente do que hoje nós possuímos? Nossa, gente, é impossível dizer. É impossível. Nós temos uma vaga, assim, noção, você entendeu? Onde o que nós podemos dizer é que o princípio inteligente, se hoje ele se encontra, não vamos pensar, gente, que o princípio inteligente, numa escala evolutiva, vamos assim, números de 1 a 1 bilhão. Não vamos pensar que nós já nos encontramos no número 1, que não. Nós nos encontramos ainda no 0. Então, nesta fase evolutiva, mais evoluída que esta que nos encontramos, o princípio inteligente em nós, no nosso eu, ele estará provavelmente no número 1. O que fará com que as nossas percepções aguçarão, ficarão assim mais aguçadas, você entendeu? Nós não necessitaremos de, vamos assim dizer,
de conversar verbalmente uns com os outros, nós utilizaremos a telepatia. E a telepatia, dependendo o nível vibratório e evolutivo do indivíduo, ele pode se comunicar com uma galáxia inteira, com 2, com 3, 10, 20, 50, 100 milhões de galáxias. Ele poderá se comunicar com todos os seres que vivem nestas galáxias, como Deus se comunica com todos os seres que existem em todos os universos e em todas as dimensões. É óbvio que nós nunca que conseguiremos chegar a esse nível que ele se encontra. Mas aquele que se encontra no patamar 100, no topo número 100, ele consegue, porque Deus está, eu disse simbolicamente, para a gente entender. Deus se encontra no número 101. Esse que se encontra no número 100, ele consegue se comunicar praticamente com quase todos os habitantes de todas as galáxias, de quase todos os universos. Como tem aquele que consegue se comunicar com uma galáxia, com um sistema solar só, através da telepatia. Olha para você ver o nível evolutivo do ser. As ferramentas que nós vamos conquistando. A começar que chega a um certo nível na evolução, que o espírito ele se torna diáfano. Ele perde a forma. Esse corpo físico deixa de existir. Ele deixa de ter forma. Ele se comunica através do pensamento. Ele pode se materializar e pode se desmaterializar onde ele quiser. Usando aquele outro termo, ele pensa, logo lá ele se encontra. Por exemplo, o espírito esse ser, no número 1. No número 1, gente. Não estou falando do número 1 milhão, não, 1 bilhão, não. Ele se encontra aqui na Terra. Ele pensa em algum planeta lá em Andrômeda, lá ele já se encontra. Agora, gente, isso tudo nós vamos conquistar. Jesus conquistou boa parte de tudo isso e de muito mais, que nós não temos noção. Falar a respeito dessa questão seria até uma ignorância de nossa parte, mas nós somos obrigados a tocar em certos assuntos onde antigamente muitas religiões nos excomungavam, porque diziam que não poderíamos tocar em certas coisas divinas, porque aquilo seria pecado. Não é pecado, gente. O que as seitas religiosas sempre fizeram e até hoje fazem, a maioria delas, sem ser o espiritismo,
é manter as pessoas, foi manter as pessoas no cabresto, na rédea. Nós não temos o conhecimento, é óbvio, dessa imensidão que nos aguarda. Nós não temos noção. Mas cá entre nós não temos o direito de questionar? Assim como Allan Kardec questionou os bons espíritos? Então, se nós não temos o direito de questionar, Allan Kardec foi o primeiro que começou errado. Porque ele foi o primeiro a começar questionando os bons espíritos. E outra, nós temos que raciocinar de acordo com a prudência, de que as coisas não são como nós imaginamos. Muitas ferramentas, vou dizer ferramenta, para não dizer faculdades, porque se eu disser aqui faculdade, eu vou ter que dar nome a essas faculdades e eu reconheço que eu desconheço o nome dessas faculdades, como por exemplo, a faculdade mediúnica. Só que a faculdade mediúnica, ela é uma árvore. Olha só para você ver como que o processo é complexo. A faculdade mediúnica é uma árvore que tem milhões de galhos. Cada galho é um dom. E na ponta dos galhos, os frutos que ali germinam é o alimento que aqueles dons, o consolo que aqueles dons conseguem produzir de acordo com a sua evolução para ajudar a saciar, a matar a fome e a sede daqueles que ainda não são detentores daqueles dons e daquela faculdade mediúnica. Então, como eu vou dizer o nome dessas faculdades todas? Então é melhor dizer ferramenta. Porque, de acordo com a evolução do ser, o ser, na dimensão a qual ele viverá, ele saberá o nome. Como, por exemplo, em Marte e em Júpiter, não existe comunicação mediúnica. Lá não existe manifestação de espírito. Isso dito por Chico Xavier uma vez, numa reportagem. O meu mal foi não ter anotado que reportagem foi essa. Em Júpiter e em Marte não existe manifestação mediúnica. Se você chegar lá, sabe, e dizer assim, eu queria exercitar minha mediunidade aqui num centro de Umbanda, por exemplo, ou numa casa espírita. Eles nem sabem o que é casa espírita lá. Eles nem sabem o que é centro de Umbanda lá. Sabe por que eles não sabem, gente? Porque esses nomes foram nomes criados aqui na Terra para nos satisfazer. Que não tem nada a ver
com outras dimensões, com outros planetas que se encontram em estágios evolutivos melhores do que nós. Então, ampliará milhões de vezes nossa visão. Chegará um momento lá pelo número 2, lá pelo número 3, que a nossa visão ela se tornará um raio-x, onde nos direcionarmos a nossa visão, nós conseguiremos ver não só o lado externo, quanto o lado interno de todos os corpos, tanto espirituais quanto físico. Nós conseguiremos ver as dimensões invisíveis aos nossos olhos aqui na Terra. Vamos dizer que aqui conquistamos esta capacidade de raio-x, que é esta ferramenta que um dia o espírito conquistará. Esse que aqui conquistar, não só esse microscópio, como esse telescópio, ele se deslumbrará com um número infinitesimal de dimensões e de universos no microscópio, no microcosmo, aliás. Ele se deslumbrará ao dirigir-se o telescópio na direção de Júpiter e conseguir visualizar dimensões e mais dimensões até chegar em Júpiter. E planetas e mais planetas em outras dimensões invisíveis aos nossos olhos, mas que são matéria condensada para aqueles que lá se encontram, mas que invisíveis a nós, por nós nos encontrarmos na evolução menos elevada que eles. Daqui até Júpiter, podendo existir centenas ou milhares de planetas invisíveis aos nossos sentidos e aos nossos olhos. Gente, existe um aglomerado de universos, visível e invisível, que se entrelaçam. Não existe sequer 1 milímetro, 1 milésimo de espaço nos universos e nas dimensões que não tem começo e nem fim, que não seja ocupado. E tudo há vida. Em tudo há vida. E o mais interessante é que tudo isso significa o corpo de Deus, o qual tudo isso e todos nós nos encontramos mergulhado na substância da eternidade do Pai. Parece ser difícil, mas não é difícil. É uma questão apenas de você raciocinar. Vamos para o próximo vídeo.